Flusão classificado e, claro, a Central Fluminense de volta para trazer informações importantíssimas do classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Nesse vídeo aqui serão 4 notícias no mínimo para você se atualizar nas últimas do Fluminense depois dessa classificação sofrida do Tricolor no Maracanã na noite de terça-feira. Vou trazer aqui declaração de Fernando Diniz falando sobre a torcida, hein? Falou que a torcida foi fundamental. Vou trazer tudo que ele falou sobre ela. Xerém resolvendo para o Fluminense na Libertadores. Vou trazer a lista atualizada de garçons em 2023. Jornal argentino destacou a vitória do Fluminense, eliminando, claro, um time argentino. Ganhou destaque a classificação do Fluminense por lá. E, amigos, vou trazer quanto o Fluminense já ganhou de premiação na Copa Libertadores para você saber quantos milhões o Fluminense botou no bolso com a classificação de ontem e quanto já botou na Libertadores 2023. Então, fique comigo até o final nesse vídeo aqui. Eu te prometo te atualizar das últimas notícias do Flu. Então, vou colocar a vinheta e depois vou contar tudo para você, torcedor tricolor. Vem comigo! Muito obrigado pela audiência. Sua audiência é importantíssima para o nosso canal continuar crescendo. Somos quase 31 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia todos os dias aqui na Central Fluminense. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações. Comente aí da onde que está assistindo a Central Fluminense. Vamos conversar, vamos debater aqui as notícias. Manda um abraço aí que a gente vai mandar um abraço para você nos vídeos, tanto nos meus vídeos, tanto no vídeo dos vídeos do Capuano. A gente sempre tá mandando um abraço aí pra galera que engaja, comenta nos nossos vídeos, claro, e compartilha o conteúdo aí, compartilha o vídeo com seus grupos, nas suas redes sociais pra gente alcançar mais tricolores. Vamos começar com as informações aqui, meus amigos, porque o Fernando Diniz falou sobre o papel da torcida do Fluminense no jogo de ontem, né? Ele deu uma aspas forte, né? Ele comentou sobre o desempenho da torcida nessa vitória importante, né, contra o Argentino Júnior, que classificou o Fluminense para as quartas de final da Libertadores. Abre aspas, o time tem muito mérito e a torcida foi importante demais. Mais uma vez, jogou junto com o time, foi o craque do jogo, frisou Fernando Diniz, que completou 133 jogos no comando do Fluminense Futebol Clube, contando as duas passagens. Então, o Fernando Diniz elogiou a torcida do Fluminense, apesar, né, da torcida do Fluminense estar muito apreensiva durante o jogo, vaiou no final do primeiro tempo, e eu acho que pelo Fluminense ter ido muito mal, né, no primeiro tempo, não finalizou no gol do Argentino Júnior, a torcida deu uma vaiada, mas no segundo tempo, né, eu estava no Maracanã, a torcida realmente entendeu o momento, entendeu a dificuldade do jogo e começou a empurrar, e acabou saindo os gols do Fluminense aí para a classificação. Você sabe, torcedor, Fluminense está classificado para as quartas de finais e aguarda o vencedor do confronto entre Olímpia do Paraguai e Flamengo, que vai ocorrer nessa quinta-feira, né? Então podemos ter o maior Fla-Flu da história na próxima fase da Copa Libertadores, caso o nosso rival passe. Foi 1-0 apenas aqui no Rio, o Olímpia é muito forte no Defensores del Chaco. Podemos ter aí uma surpresa, quem sabe uma zebra, o Olímpia passando do Flamengo para enfrentar o Fluminense e reeditar, né, a terceira fase da Libertadores no ano passado, quando o Fluminense caiu para o Olímpia. Então, essa é a primeira notícia. Diniz fala que a torcida foi o craque do jogo, o craque da partida contra o Argentino Júnior, tá certo? Vamos para a próxima informação aqui, que eu quero falar que Xerém resolve, hein? Xerém vem resolvendo para o Fluminense e não foi diferente na noite de ontem, né? O Fluminense venceu com gol,
de John Kennedy e assistências, tanto do John Kennedy, tanto do Daniel, que entrou muito bem na partida de ontem no lugar do Lima, que saiu vaiado, tá certo? Então eu vou atualizar para você a lista de garçons do Flu em 2023. Quem está na liderança é o John Arias, com 12 assistências. O Keno tem 7, o Ganso tem 5, o Samuel Xavier tem 4, o Lima tem 3, o John Kennedy chegou a 2 assistências, Guga, Giovanni, Alexander e Lele tem 2 assistências, Danielzinho, Léo Fernandes, Nino, David Braz e Marcelo também tem uma assistência importante demais o Fluminense ter reforçado o seu elenco. A gente vê que a classificação de ontem sai muito em conta do banco de reserva. John Kennedy deu assistência do primeiro gol do Fluminense. Apesar de ser um jogador da base, ser um jogador reserva, ele é muito querido, tem muito potencial e a torcida do Fluminense sempre soube disso. E o Danielzinho, que também voltou meio, né, desconfiado pelo torcedor tricolor, não estava rendendo muito no Bahia, não estava jogando ultimamente, veio para o Fluminense e já entrou nos jogos mudando a cara da partida. Tem uma característica de armação, de encontrar espaço, algo que o Fernando Diniz gosta muito e tenho certeza que isso foi fator fundamental para o Daniel voltar ao Fluminense. Então, importante, o Fluminense deu uma encorpada no elenco. Hoje o Fernando Diniz ele pode olhar para o banco, sim, olhar e tentar mudar o jogo. É o que aconteceu contra a Argentino Júnior, se a gente parar para analisar friamente a situação e como foi construído os gols de ontem. Beleza? Ainda tem mais 2 notícias. Vou falar sobre a repercussão lá na Argentina da vitória do Fluminense. Vou falar quantos milhões o Fluminense já ganhou nessa atual edição da Copa Libertadores. Mas antes eu falei dos abraços, né? Eu vou mandar abraço para a galera aqui que está sempre com a gente todos os dias aqui construindo o nosso conteúdo. Vou mandar um abraço para o Sidney Nunes, de Magé, aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, para o Marcos Dutra, para o Rodrigo César, ambos também aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para o Dirceu Gomes, de Lusiânia, Goiás, e para o Zé Silvino, de Itaporanga, na Paraíba. Um beijo, um abraço para vocês que acompanham todos os dias a Central Fluminense. Vamos continuar aqui nas informações, porque o Diário Olé repercutiu a vitória do Fluminense para cima do Argentino Júnior, tá certo? O jornal argentino criticou bastante, né, a partida da equipe argentina, falou que a equipe de Buenos Aires não fez nada de diferente para vencer a partida, para conseguir a classificação, e acabou sendo punido por um gol no final do Samuel Xavier, né? Segundo o Olé, o Argentino Júnior tentou fazer um jogo duro, mas os desfalques de Gabriel Ávalos, do Luciano Sanches e do goleiro titular Martim Arias foram fundamentais para que a equipe fosse eliminada no Maracanã e completaram, né? Abre aspas, contra 70 mil almas tricolores em um dos estádios mais épicos do planeta e com um time mais do que dizimado, o Bicho, que é o apelido do Argentino Júnior, partiu para a sua noite mágica, né? O Argentino Júnior, infelizmente, para eles, teve o sonho interrompido do bicampeonato, já que o Argentino Júnior é campeão da Libertadores em 1985. Beleza? E teve provocação lá nas redes sociais, o Fluminense brincando que o Lorenzo é o único Argentino Júnior possível. O Argentino Júnior retrucou, né, falando que é campeão da Libertadores, já que o Fluminense não tem, enfim. Os clubes trocaram memes aí nas redes sociais, mas ficou tudo na paz, ficou tudo realmente na brincadeira. Vamos para a última informação aqui que eu quero falar de milhões, hein? Entrou milhões com essa classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa Libertadores e eu quero trazer aqui os valores que o Fluminense já ganhou na competição e também ganhou por passar para as quartas de final da Copa Libertadores. É importante lembrar que essa edição da Copa Libertadores é dita, né,
que é a maior premiação, né, da história da Copa Libertadores, que irá distribuir mais de 207 milhões de dólares para as equipes participantes da competição. Então, ó, vou trazer aqui, relembrar, né? Todos os times que participaram da fase de grupos ganharam 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões,700 mil reais. E mais 300 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais por cada vitória. O Fluminense participou da fase de grupos e teve 3 vitórias na fase de grupos. Vitória fora de casa sobre o Sport Cristal e em casa sobre o The Strongest e o River Plate. Só nessa brincadeira aí, o Fluminense ganhou cerca de 20 milhões de reais. Para jogar as oitavas de final, o Fluminense ganhou mais 1 milhão e 250 mil. 1 milhão e 250 mil dólares, cerca de 6 milhões e meio de reais na época, né? E para as quartas de final, o Fluminense passou agora, vai ganhar cerca de 1 milhão e 700 mil dólares, cerca de 8 milhões e 900 mil reais. E no total, o Fluminense já arrecadou cerca de 35 milhões e 35 milhões e 700 mil reais. É muita grana, é muito dinheiro e às vezes a gente acaba se embolando aqui, mas é isso. Em valores absolutos, o Fluminense já ganhou cerca de 35 milhões,700 mil reais durante essa Copa Libertadores. Então, e pode ganhar muito mais. O Fluminense já está garantindo nas quartas e se passar para a semifinal, vai ganhar cerca de 2 milhões e 300 mil dólares, cerca de 12 milhões de reais. Então, é uma competição com uma valorização enorme e o Fluminense segue no sonho da glória eterna. Muito obrigado você, torcedor tricolor, que esteve comigo até o final desse vídeo. Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações. Espero ter atualizado você com as principais notícias desse pós-vitória do Fluminense no dia seguinte aí, eufórico da torcida tricolor. Comente sobre as notícias, compartilhem nas suas redes sociais e pede um abraço aí para a gente mandar um abraço para você nos próximos vídeos. Valeu? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto, galera!